Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Sobrou na Conta. Eu sou Danilo Marinho e aqui eu te ajudo a conquistar a paz financeira com 30% da sua renda em até 90 dias. Hoje nós vamos falar de um tema que o brasileiro ele conhece muito bem, tá? É a reserva de emergência. Como você começar mesmo quando não sobra nada do seu salário, quando não sobra nada do dinheiro que você ganha. Só que antes da gente entrar no conteúdo direto aqui bem rapidamente, deixa eu mostrar para você tudinho que você vai aprender hoje aqui se você ficar até o final. Você vai ver o que é uma reserva de emergência, o porquê mesmo quem ganha bem vive sem segurança financeira nenhuma. Você vai ver quanto que o dinheiro faz sentido, quanto dinheiro faz sentido você ter e por que meta gigante, aquelas metas muito grandes e longas, elas paralisam você e o seu futuro. Você vai ver também como começar mesmo quando não sobra nada. Por que você não deve esperar ter R$ 500 ou mais para você iniciar a sua reserva de emergência e vai ver o erro que faz o seu mês virar um eterno recomeço. Todos os seus meses viram um eterno recomeço. Vai ver também onde você guardar a sua reserva de emergência de forma simples e muito segura. E o passo a passo para montar a sua primeira reserva de emergência, para começar a montar a sua reserva de emergência ainda hoje. Então o negócio é o seguinte, fica até o final comigo, porque eu vou deixar um exercício simples que vai virar a chave na sua cabeça e definitivamente para você começar a construir a sua reserva de emergência. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, a minha audiência. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá chegando legal? Espero que esteja tudo ok. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você já passou por isso aqui? Ó? O carro quebra de surpresa. Remédio que aparece do nada para você comprar. Para você, para o filho, para o teu marido, para sua esposa, seja para quem for da família, sempre aparece. Aquela taxa essa da escola, renovação, apareceu uma taxa essa, você tem que pagar. Né? Um atraso no pagamento que gera juros. Tá? Um mês com gastos inesperados. Um mês com gastos inesperados. Quem nunca? Quem nunca? Para mim, acontece. Tá? E aí? Dá aquele friozinho no estômago, não dá? De onde eu vou tirar esse dinheiro agora? Essa é a pergunta que a gente faz. Da onde eu vou tirar esse dinheiro agora que apareceu essa emergência? Isso acontece com muita gente que ganha 5 mil, 8 mil, 12 mil reais por mês, independente do valor. Isso pouco importa, tá? Ganha, trabalha muito, faz tudo certo, mas vive com a sensação de que alguma coisa vai sair do controle esse mês e eu tô frito, né? Sempre acontece, mas eu te pergunto, será que falta você ganhar mais ou tá faltando controle e segurança financeira? A reserva de emergência, ela te dá essa segurança, a segurança que você precisa, tá? Ganhando o que você já ganha. Vamos simplificar de um jeito que ninguém explica isso aqui na internet. Tá? O que é a famosa reserva de emergência? Reserva de emergência, fundo de emergência, colchão financeiro, grana de segurança, poupança de segurança, tem diversos nomes que as pessoas dão e você pode escolher, pode criar aquele que você gostar mais. Mas a verdade é que todos eles se referem à mesma coisa. Qualquer um desses nomes que você usar significa que é o dinheiro que protege você entre o problema e a solução. É bem ali no meio que está a reserva de emergência, está entre o problema e a solução. Ela não existe porque você espera ter problema. Ela deve existir porque você sabe que a vida é uma montanha russa. Tá? Não é sobre se vai acontecer um imprevisto, é sobre quando esse imprevisto vai acontecer. É só uma questão de quando, de tempo, porque a gente sabe que vai acontecer. Você não monta uma reserva de emergência com sobra do mês. Isso aí está errado, não tem essa de montar reserva de emergência com aquilo que sobra, não. Você monta a reserva de emergência com prioridade. Você dá prioridade para se pagar primeiro. E é assim que você começa a montar a sua reserva de emergência. E não com sobra. Tá? Assim como você paga o aluguel, você paga a conta de luz, a escola do seu filho, a reserva também é uma conta que você paga todo mês, só que é para o seu eu do futuro.
Danilo, mas por que essa tal reserva de emergência é tão importante? Por que eu preciso disso? É a pergunta que deve estar na sua cabeça aí agora, já passou na minha cabeça também. E a resposta é muito simples, porque ela devolve o seu sono, a sua tranquilidade, a sua paz financeira. Hoje você dorme pensando no pior cenário, né? Meu Deus, me ajuda porque o dinheiro esse mês ele já está contado. Se acontecer alguma coisa, se a criança pegar um resfriado, eu tô ferrado. Não tenho dinheiro para o remédio. Pode acontecer isso, tá? Com a reserva, você dorme sabendo que se der ruim, eu tenho para onde correr. E tem mais, a reserva de emergência, ela quebra o ciclo do sempre estar recomeçando. Sem reserva, cada imprevisto ele empurra o seu mês para o próximo mês. Né? Com reserva, você resolve e segue o jogo. Na hora, no mês ali, não tem essa de ficar empurrando para frente. Porque senão você está sempre recomeçando. Né? Além disso, a reserva de emergência ela te dá liberdade real. Liberdade não é gastar sem pensar. Liberdade é você gastar com sossego. É você gastar com tranquilidade, sem medo se vai ter dinheiro para pagar a fatura do cartão. Porque você está controlado. É você não viver num estado de emergência o tempo todo. Tá? A reserva de emergência é aquela soma dos seus gastos básicos. Você vai pegar todos os seus gastos básicos, aqueles que você não consegue viver sem. Água, luz, comida. Se você vive de aluguel, é o aluguel. Se tem a parcela da casa, é a parcela da casa. Se o carro serve para você ir para o trabalho, ou para você. Ele serve para você fazer uma renda também. Isso é um gasto essencial e você tem que colocar isso na soma, você tem que somar isso no seu mês e você vai saber esses gastos essenciais e qual que é o valor. Você vai multiplicar isso, a gente já vai chegar nesse ponto, eu vou falar para você aqui como é que você vai fazer isso. Mas deixa por agora, fica sabendo que a reserva de emergência ela é feita baseada na soma dos seus gastos essenciais do mês. Tá bom? Não é aquela bolsa que eu quero comprar, não é o presente que eu vou dar para ciclano, nada disso entra como gasto essencial. Essencial é aquilo necessário para você viver, tá? E a gente vai chegar nesse ponto aí já, segura firme que a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Mas aqui existe um ponto que trava muita gente. Talvez você tenha ouvido por aí que o ideal é você ter entre 3 e 6 meses de reserva de emergência guardado. Isso pode ser verdade, como visão de longo prazo. É um objetivo excelente para você ter. Se a gente for falar do correto mesmo, o ideal seria você ter 1 ano dessa segurança, dessa reserva de emergência. Tá? Mas vamos lá, vamos combinar. Se eu jogar isso tudo para você logo de cara, eu não te ajudo. Eu te assusto e quando a meta parece grande demais, o cérebro ele faz o quê? Ele trava, ele pula fora, ele não quer saber desse negócio muito distante, quer recompensa imediata. É assim que o nosso cérebro, o cérebro humano funciona. Ele desiste antes de começar. Ele pensa assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir juntar tudo isso de dinheiro. Por isso, ao invés de você olhar logo de cara para 3, 6, 12 meses de reserva, eu prefiro te mostrar um caminho que te coloca em movimento agora mesmo, sem peso e sem frustração. A lógica é muito simples. A meta lá na frente, ela é grande, eu sei, mas o começo ele precisa ser pequeno. Ele tem que ser possível, ele tem que ser leve para você. No lugar de você tentar construir tudo de uma vez só, você quebra essa jornada em etapas que vão caber no seu hoje, tá bom? No seu bolso hoje. Primeiro passo, juntar o suficiente para alguns dias de tranquilidade. Depois, você aumenta para algumas semanas. Depois você vai e aumenta para 1 mês. Aí sim você vai caminhando para 3 meses, para 6 meses, até você chegar no ideal. O ideal ele é subjetivo. 3 meses, 6 meses, 12 meses. Você pode ter reserva para acima de 12 meses, caso você queira. Então é subjetivo. Tá? Depende de cada pessoa, depende da situação e da grana de cada pessoa. Por que isso funciona tão bem? Porque o cérebro ele precisa de vitórias rápidas. Ele precisa olhar para a conta e dizer assim, caramba, eu consegui.
E essa sensação, ela te empurra para o próximo nível. Uma reserva pequena no começo, ela não é pouca coisa. Ela é o combustível que faz a reserva grande acontecer lá na frente. A verdade ela é muito simples. Quem começa pequeno hoje, chega no grande amanhã. Quem espera o momento perfeito, nunca começa. Agora vamos direto ao ponto aqui, porque essa dúvida é a que mais aparece. Danilo, e quando não sobra nada, como é que eu faço? E deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante. Você não está sozinho nisso. Muita gente que ganha o suficiente, tá? Ou ganha bem, passa exatamente pelo mesmo problema. Não é falta de esforço, não é preguiça, não é descontrole, é simplesmente porque não existe um sistema funcionando por trás para dar respaldo para fazer a coisa acontecer, tá? Um controle. É aqui que entra um dos pontos mais importantes. A reserva de emergência não começa quando sobra dinheiro. Ela começa quando você decide separar esse dinheiro primeiro. Pode ser 20, 30, 50 reais. O valor não define o sucesso da sua reserva de emergência. O que vai definir é o hábito. E se você espera ter 500 ou mais para você começar, você nunca vai sair do lugar. Quem espera um momento perfeito só acumula frustração. Aconteceu isso comigo no começo. Agora eu aposto que você está pensando uma coisa do tipo assim: para mim não adianta, eu não tenho disciplina. E tá tudo bem se isso for verdade. A maioria das pessoas não tem mesmo. E nem precisa ter. O que funciona de verdade não é só a disciplina, é um processo simples, leve, que você consegue repetir todo mês sem sofrimento. Eu não sou muito bom com os números, muita gente me fala. Ótimo, porque aqui você não vai lidar com nada complexo. A única conta que importa de verdade ela é bem básica. Quanto você ganha, quanto você gasta e o valor que você vai guardar. 3 valores, é isso que você tem que ter. 3 informações. Acabou, ponto final. Passou disso aí, é balela, é bobeira. A coisa é mais simples do que você imagina. Muito que me dizem aqui também no canal. Meu problema é o meu custo de vida, que é muito alto. Eu sei, tá tudo caro, mas pensa um pouco comigo. Se fosse só questão de renda, quem ganha 10, 15, 20 mil por mês estaria tranquilo. Mas não tá, e isso eu posso dizer para você, por experiência própria. E por quê? Porque não é só sobre ganhar mais. É sobre você ter clareza e ter organização. Quando você não tem essa clareza, até uma boa renda escapa sim, sem você perceber. Deixa eu te dar um exemplo aqui que talvez faça você enxergar isso com outros olhos. Quando você compra um celular, por exemplo, de 3 mil reais, você compra um celular de 3 mil reais parcelado em 10 vezes. Você não pensa, não tenho 3 mil agora. Você não pensa nisso, pô, não tenho 3 mil agora. Você pensa o seguinte: eu dou conta de pagar 300 reais por mês. Isso é verdade ou não é? Quem está comigo pode escrever no comentário aí. Você não pensa no valor cheio. Se a parcela cabe no mês, tá tudo jóia, vamos para cima, vamos embora. Ou seja, quando é algo que você quer muito no presente, você aceita aquela parcela. Você se adapta, se organiza, se reorganiza, corta um pouco aqui, corta um pouco ali, vai ajustando as coisas e faz a parcela caber no salário, faz a parcela caber no mês. Agora pensa comigo, se você consegue pagar 300 reais por mês para ter algo agora, por que seria impossível separar um valor menor ou 300 reais, por exemplo, para você proteger o seu futuro e começar a criar sua reserva de emergência? Deixa o celular para depois. Eu estou falando celular, mas pode ser qualquer supérfluo, pessoal. Pode ser qualquer coisa que você não precisa no momento estar comprando por impulso. Tá? A lógica da reserva de emergência é exatamente essa, só que ela é invertida. Tá? Na compra parcelada, você paga para ter algo hoje. Na reserva de emergência, você guarda para não passar sufoco no amanhã. Não é sobre juntar 2 mil de uma vez só, não é isso que eu estou falando. É sobre você separar um valor que cabe no seu bolso hoje.
R$ 30, R$ 50, R$ 80, do mesmo jeito que você separa para pagar uma parcela de alguma coisa que você não precisa. Isso não é magia, não é mágica não, não é otimismo exagerado. É só trazer a reserva para o mesmo lugar mental onde estão as outras contas. Algo que você escolhe pagar todo mês porque faz sentido para você. É por isso que aqui eu ensino que a sua reserva de emergência, ela é uma conta que você paga todo mês. Ela é tão importante quanto qualquer outra conta. Ela é mais essencial do que todas as outras contas, porque é uma conta que você está pagando para você. Quem é o maior beneficiário, o maior merecedor de usufruir do seu salário? É você mesmo, e a reserva de emergência é uma forma de você pagar você mesma, você mesmo. Quando você enxerga assim, a reserva ela deixa de ser um sonho muito distante e vira uma prática possível que cabe no seu dia a dia. Agora que você já entendeu a lógica, deixa eu te mostrar como você começar a sua reserva de emergência de um jeito muito simples. Se você puder, pega papel e caneta ou abre aí o seu bloco de notas do seu celular. O primeiro passo é você descobrir o seu custo básico, como eu estava falando para vocês agora há pouco. Eu não estou falando do mês inteiro, com tudo dentro. É só o essencial para viver. Aluguel, vou repetir, aluguel, luz, água, mercado, transporte, o mínimo, né, de saúde. Somou isso tudo? Pronto. Simples. Esse é o número que importa para você começar. O segundo passo é você transformar isso numa mini meta. Nada de você pensar em 3, 6 meses agora, não. O objetivo, por enquanto, é você juntar o equivalente a alguns dias desse custo básico. Tá? Pouco, mas possível. Terceiro passo, escolhe um valor que cabe na sua vida hoje. Não o valor perfeito, o valor possível. Pode ser 20, 30, 50, 80. O que caiba sem te sufocar, sem sufocar o fluxo do seu orçamento. Começa dessa forma, começa assim. O importante, sim, é você criar o hábito de você pensar em você primeiro, em se pagar primeiro. Tá? O quarto passo, separe esse valor no dia que o dinheiro entra. Não é depois, não deixa para amanhã, não. É na hora. Essa é uma das chaves mais poderosas. Você não guarda o que sobra, você guarda antes de gastar. Entrou o salário, entrou o pagamento, na mesma hora faz a transferência para a sua reserva. Ou já deixa uma transferência programada todo mês para a sua conta de reserva de emergência. E aqui eu posso te dar uma dica. Você pode abrir uma outra conta, pode até ser, olha, eu odeio conta poupança, tá? Não gosto, por 1000 razões que eu posso explicar para vocês depois. Mas se essa for a sua única forma de guardar dinheiro, deixa a reserva de emergência lá, tá? Deixa a reserva de emergência guardadinha, abre uma conta poupança, ok? Começo, isso aqui é o começo, estou falando pro começo do começo do começo. E depois a gente vai escalando para colocar esse dinheiro num lugar melhor. Tá? Quinto passo, escolhe então aonde realmente você vai guardar. Você vai abrir uma conta sem complicação, sem investir em nada mirabolante que tenha muito risco. Tá bom? Você pode usar sim a conta poupança, como eu te falei. Você pode usar uma conta remunerada, um CDB de liquidez diária. Ou se você quiser ainda mais seguro, você pode usar o Tesouro Selic. Selic está a 15% no Brasil, está pagando uma grana boa, você pode deixar sua reserva de emergência aí. Pronto! Essas opções não são investimentos arrojados, são investimentos simples que qualquer pessoa pode fazer com acesso à internet, você faz no seu celular com segurança. Tá? Essas opções já são mais do que suficientes para você começar sem complicação e sem você precisar entender de investimentos. Simples, acessível e seguro. É assim, a nossa linguagem aqui no Sobrou na Conta é assim. É simples, é acessível, é seguro. O sexto passo, uma vez por mês você revisa. Só dá uma olhadinha. Quanto tem hoje? Quanto você juntou no mês? Quantos dias de tranquilidade isso já representa
dentro da sua reserva de emergência, dentro do seu orçamento mensal. Essa revisão é o que, se você quer revisar mais vezes, tudo bem, 2 vezes por mês, a cada 10 dias. Essa revisão é o que mantém a sua motivação viva. Você vai ver que o dinheiro está indo para o lugar certo, vai dar motivação para você começar a reservar, a guardar mais dinheiro. 7º passo, quando a mini meta ela estiver completa, sobe um degrau. Juntou alguns dias, agora vira algumas semanas, depois vai virar um mês e depois 2, sem pressa e sem peso na consciência, só subindo o próximo degrau no seu ritmo. Tá? E quando você coloca esses passos no seu ritmo, a sua reserva ela começa a existir de verdade, sai do zero, passa a estar lá. Agora você tem a reserva de emergência, é pouco, mas você tem. Você só precisa regar e colocar mais sementes ali todo mês ou todo dia que você conseguir. E é exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com a Mariana. Deixa eu te contar essa história aqui. Ela ganha R$ 7.500 por mês. R$ 7.500 por mês. Tá? Uma boa renda, né? Mas mesmo assim, vivia sempre apertada. Todo mês começava zerada. Aquela sensação de eu trabalho, ganho bem, mas o dinheiro ele nunca para na minha mão. Até que um dia o carro dela quebrou. R$ 1.800 para consertar. E como não tinha reserva, fez o que a maioria faz. Parcelou em 6 vezes e empurrou o problema lá para frente. Só que aquilo acendeu um alerta. Ela percebeu, se qualquer coisa fora do previsto me derruba, então eu não estou no controle do meu dinheiro, eu não estou no controle das minhas finanças. Foi aí que ela decidiu começar uma reserva. Mas não começou com R$ 500. Porque isso não cabia na vida dela, no orçamento dela naquele momento. Começou com 80 por mês. Simples assim. E poucos meses depois já tinha 480. Depois 800, depois 1.200. Nada na vida dela tinha mudado. O salário era o mesmo. Os preços continuavam subindo. E a rotina também era igual. O que foi que mudou então? Mudou a decisão. E essa é uma frase importante. A virada não acontece no bolso, a virada acontece na cabeça, acontece sim na mentalidade. E é exatamente essa virada que eu quero provocar em você hoje. Quando essa live terminar, faz uma pergunta simples para você mesmo. Qual é o valor que eu posso separar hoje? 20, 30, 50, quanto que é? Chega nesse número. Não importa o tamanho. O que importa é o movimento, o seu movimento em direção a isso. Começa pequeno, começa real, mas começa hoje. Começa hoje. A história da Mariana, ela mostra que não existe momento perfeito, salário perfeito, então cenário perfeito. Existe decisão. E quando você toma essa decisão, mesmo começando com pouco, você muda a forma como se relaciona com o seu dinheiro e com a sua vida também. E antes da gente encerrar essa live, deixa eu te deixar aqui uma reflexão. Organização financeira não é sobre ter muito, é sobre você fazer melhor com o que você já tem. É sobre leveza, liberdade, é sobre você parar de viver apagando incêndio e começar a construir uma vida que funcione de verdade, uma vida financeira que funcione de verdade. E eu quero te provocar agora. Se você olhar para a sua vida daqui 6 meses, como é que seria você acordar com a sensação de que você finalmente tem o controle das suas finanças? Você doma as suas finanças, de que os imprevistos eles não te derrubam mais e de que o seu dinheiro ele está trabalhando ao seu favor. Faz essa pergunta para você, isso começa com um passo a passo pequeno, tá bom? Hoje, começa agora. O tamanho da sua primeira reserva, ela não define o tamanho da sua vitória. O que define é o movimento que você escolhe fazer a partir desse momento em direção à sua liberdade financeira. Obrigado por você estar comigo aqui até agora, de verdade. É uma honra fazer parte da sua jornada de transformação financeira. E lembre-se sempre, quanto mais você sabe, mais dinheiro você pode fazer.
te vejo na próxima live ou no próximo vídeo aqui dos nossos conteúdos aqui no Sobrou na Conta, aqui no Instagram e também lá no YouTube, tá bom? Uma boa noite para você e te vejo na próxima. Até mais.